Hoje eu estava ouvindo um louvor antigo, muito lindo, o qual falava com o Senhor, né? Se referindo ao Senhor como The Holiest One, ou seja, o mais santo de todos, o Santíssimo. E de repente, ao ouvir aquela expressão, eu pensei nos que estavam abaixo, mas que também são santos, que são aqueles que são santificados por Ele, que é o mais santo, aquele que é o único que pode realmente oferecer santidade. E de repente eu pensei que não havia nada maior do que aquilo para receber, do que aquilo que Deus tem para dar. E pensei de repente naqueles 24 anciãos que estão na glória eterna, né, que estão descritos ali no livro do Apocalipse, e que eles estão ali naquela posição de santidade, de pureza, totalmente limpos, totalmente puros. Tão santos eles são diante de Deus ali, que eles estão diante do trono de Deus. E ainda assim eles se prostram e lançam as suas coroas diante de Deus, num ato de reverência máxima, num ato de reconhecimento, de louvor e adoração a Deus, realmente demonstrando que Ele é o maior de todos. E de repente eu pensei, como poderia alguém tentar alcançar ou desejar algo maior do que isso? Aí veio outra pergunta, mas se não existe nada maior do que isso, como pode alguém ainda acreditar que existe esse algo a mais para buscar? Aí de repente eu comecei a pensar em Satanás, lá ainda antes da expulsão, ele e todos os anjos que haviam sido criados ainda ali nas regiões celestes do trono de Deus. De repente, aqueles anjos que já estavam ali diante de Deus e que já tinham sido criados por Deus para aquela função, para aquele nível de autoridade, para tudo aquilo que eles já estavam usufruindo, eles estavam diante de Deus, vendo aquela realidade celestial, sentindo pessoalmente a presença da pureza, da santidade, do poder, autoridade, cuidado, amor, tudo aquilo que vem de Deus. E eles ainda acreditaram que havia algo a mais para se conquistar. E o pior, esse acreditar em algo a mais, esse ato de se permitir ambicionar, sabe, desejar, cobiçar algo a mais do que aquilo que é destinado, daquilo que é permitido, daquilo que já é o máximo do que alguém pode receber, ele não vem por causa de um vazio, ele vem por causa de um engano, de uma mentira. Satanás fez com que eles acreditassem de que o que eles tinham, que veio da parte de Deus, não era o máximo, não era suficiente, não era tudo aquilo que eles poderiam alcançar. E assim ele os enganou um a um, e todos eles acabaram perdendo tudo aquilo que eles tinham de Deus. Então, meu querido, hoje o inimigo ainda faz isso. Era uma palavra que mais cedo eu estava planejando gravar para compartilhar, e de repente algo me reteve e eu fiquei ali meditando nessa palavra. E quando foi agora há pouco, quando me veio essa palavra, eu pensei que todas essas palavras elas realmente se encaixavam. E uma dessas palavras é a explicação aqui de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, onde ele diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. O Deus deste século, com D minúsculo, se referindo a Satanás. Por que Deus deste século? Porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo desde aquela época já estava nessa propensão a sempre estar sendo levado de um lado para o outro debaixo dos enganos de Satanás, sempre seguindo as doutrinas, as histórias, as invenções, os ensinamentos, todos os, vamos dizer assim, as seduções do inimigo que ele sempre joga no mundo, e as pessoas vão, sabe, multidões e multidões seguindo aquelas coisas. E de repente
a mesma coisa ele continua fazendo desde sempre até hoje, e ele vai continuar fazendo esta mesma coisa sempre que tiver oportunidade, até o último dia de existência dele. Mas a outra palavra, que é a conclusão disso tudo, é que Paulo, quando ele esteja agora falando aos Efésios, ele dá um conselho muito lindo, que eu diria que, aprendendo com esse conselho, nós podemos fazer a oração, ou pelo menos uma das orações mais sábias que um cristão genuíno pode fazer, que está em Efésios capítulo 1, do verso 17 e 18, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está falando que continua orando por eles e dizendo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Aqui na ARA, que é a Almeida revisada e atualizada, vai usar a palavra coração, mas que na verdade significa, tudo isso significa entendimento, capacidade de entender. Então diz, que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Verso 19, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele diz assim, que ora para que Deus abra os olhos do entendimento de cada um de seus irmãos, para que eles possam enxergar a realidade do chamado, para que eles entendam de verdade o que é que Deus nos promete, qual é a esperança do seu chamado. Afinal de contas, Deus te chama para fazer algo, Deus te chama com uma missão específica para fazer, dentro de uma missão maior, que é a missão de toda a igreja. Nós, como filhos de Deus, temos uma missão geral, mas dentro dessa missão geral, cada um de nós recebe uma coisa específica, uma coisa especial para ser feita, e nós precisamos saber o que é que Deus de fato promete. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós já sabemos que Deus nos promete a vida eterna, que Ele nos promete um lugar. João capítulo 14, ele vai dizer que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, né? Que se Ele fosse para o Pai, então Ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, que iria nos ensinar todas as coisas, iria nos capacitar com sua graça, para que pudéssemos alcançar a promessa. Paulo também vai dizer que o Espírito Santo, ele é o selo de propriedade, ele é quem nos capacita. Em Romanos, novamente, ele vai dizer que o Espírito Santo é o Espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar a Deus, Abba Pai, ou seja, papai, paizinho. Realmente acreditamos que Ele é o nosso Pai e sentimos essa verdade manifestada em nossa vida. Então, quando recebemos o Espírito Santo, que é uma das promessas de Deus, nós somos capacitados para cumprir esse chamado, e nós entendemos de verdade o que é que Ele nos promete, o que é que Ele reserva para nós. E a partir do momento que sabemos o que é que Ele nos reserva, não precisamos nos iludir com qualquer outra promessa, não precisamos nos deixar ser levados por qualquer tipo de ambição. E eu quero te dizer, na verdade, te perguntar, você alguma vez já chegou ao ponto de valorizar algo que depois você descobriu que não tinha tanto valor, que não precisava tanto desse valor, dessa prioridade, e você acabou despriorizando, deixando de lado uma coisa que era muito importante para você? Eu já fiz isso. Eu já cheguei em algum momento da minha vida a desprezar algo que de verdade tinha muito valor, era muito especial para mim, só que aí, naquele momento eu não conseguia enxergar isso, e em detrimento disso, eu estava priorizando outra coisa que eu achei que era mais importante, naquele momento que eu achei que era mais valioso, e não somente para mim, mas que eu achei que era valioso para Deus. Então, demorou um tempo até eu conseguir abrir os meus olhos de verdade. Eu comecei a orar, e é uma coisa que eu compartilho com você, eu fiz muito essa oração: Senhor, abre os olhos do meu entendimento, para que eu possa compreender de verdade as coisas. Dá-me sabedoria, aquela oração de Salomão. Dá-me sabedoria, Senhor, para que eu não venha desejar as coisas fúteis, mas que eu venha ser justo, para que eu venha ser puro, ser reto diante de Ti. Eu não posso dizer, meu amigo, minha amiga, que todas as vezes eu consegui ser sábio, não posso dizer que todas as vezes eu acertei, ou que todas as vezes, de verdade, eu tomei até uma atitude biblicamente correta. Mas eu te digo que a cada passo que eu oro e que eu entrego mais a Deus, esse coração, eu digo que Ele muda algo em mim,
e que eu posso me tornar mais parecido com Jesus. Eu sinto que está cada vez mais próximo, que eu sinto que a minha mente começa a trabalhar melhor, começa a enxergar as coisas de uma forma mais madura, mais reta, mais alinhada, uma forma correta. Então, o que eu quero te dizer com isso é que o inimigo, ele rouba das pessoas o senso de prioridade, de importância, o sentido das coisas. As pessoas deixam de entender de verdade aquilo que é valioso diante de Deus. E elas desprezam as coisas que receberam de Deus, sendo que ainda tem muito mais coisas também para receber, em prol de coisas que não têm esse valor todo, mas elas acreditam que tem esse valor. Ou seja, Satanás continua enganando as pessoas, fazendo-as ambicionar, desejar coisas que de verdade não vão ter nenhum tipo de peso espiritual positivo para a vida delas. Então, que Deus venha abrir os teus olhos, os olhos do teu entendimento, do teu coração, para que compreendas as verdades de Deus, para que possa enxergar a verdade diante de você, que você possa fazer essa oração todos os dias: Senhor, não me deixa ser enganado, mas me dá entendimento, me dá sabedoria para que eu possa ser justo, para que eu possa andar no teu caminho de forma reta, de forma justa, de forma santa, de forma puro de coração. E Senhor, me perdoa pelos meus erros, me ajuda a não cair mais nesses erros. Quando você faz essa oração, Deus começa a te abençoar, como o Tiago diz no 1º capítulo. Ele diz que se alguém tem falta de sabedoria, então peça a Deus, que a todos entrega liberalmente e a ninguém ele nega. Ou seja, a sabedoria é uma coisa que Deus tem o desejo e está pronto a derramar sobre a vida de qualquer um daqueles que pedem. Ninguém pede sabedoria para fazer o que é errado. Então, quando alguém pede sabedoria, Deus dá sabedoria, aquela pessoa muda a conduta dela. Então peça sabedoria, peça entendimento, peça que os teus olhos sejam abertos e a sua vida será transformada e você será muito mais feliz. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus.